Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Leonardo Mota e hoje é o dia de trazermos o comentário a mais uma das nossas enquetes dominicais, que sempre está disponível lá nos stories do nosso Instagram, Leonardo Mota em underline, aos domingos. Quem já participou sabe que a intenção das enquetes é discutir licitação e contratação na administração pública, tá? A enquete essa semana vai tratar de uma pergunta bem interessante trazida por um dos nossos seguidores lá no nosso direct, que foi algo relacionado ao procedimento auxiliar credenciamento e, ao mesmo tempo, a preocupação com referente à aferição do limite da despesa do contrato firmado por meio do procedimento auxiliar credenciamento e, posteriormente, logicamente, o contrato vai ser formalizado por meio de inexigibilidade de licitação. E aí nós vamos trazer essa discussão. Lembrando que esse vídeo está disponível, além do Instagram, no nosso canal no YouTube, Leonardo Mota. Quem quiser, se inscreve, clica lá em inscrever. Sempre que tiver um vídeo, você será notificado sobre um tema importante. Nós temos quase 200 vídeos falando de algum tema de licitações de contratos apenas das enquetes dominicais. Nós temos as lives com outros professores, com outros amigos e temos divulgação de outras informações, tá bom? Pois vamos lá. Primeiramente, vamos à enquete. Determinado órgão instaurou processo para contratação do serviço de tradutor de Libras, tá? Durante o estudo técnico preliminar, um dos integrantes da equipe de planejamento propôs realizar um credenciamento de tradutores de Libras, sendo determinado o valor da hora de trabalho e as regras, né? As regras que determinavam como vai ocorrer o rodízio entre os credenciados para a prestação do serviço. Aprovada a solução, tecnicamente, ao ser analisada a despesa total com o serviço de tradutor de Libras, com todos os eventos, considerando todos os eventos previstos para o exercício, o valor ultrapassava R$ 72.000, sendo discutido se, com esse valor, não deveria ser realizado o pregão. E a pergunta é possível ser realizado o credenciamento e as contratações respectivas por esse valor estimado, ou teríamos que fazer uma licitação? E tivemos aí 85%, a grande maioria dos colegas concordando que é perfeitamente possível realizar esse credenciamento, que está marcado em vermelho, exatamente porque nós concordamos com os 85% dos colegas. Pois bem, meus amigos, lembrar que o credenciamento é um procedimento auxiliar que está aqui na nova lei, artigo 78, de forma clara, são procedimentos auxiliares das licitações e contratações, o credenciamento, a pré-qualificação, o procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preços, registro cadastral. A própria lei nos traz regras de utilização do credenciamento e alguns procedimentos. Utilização do credenciamento para contratações paralelas e não excludentes, como é o caso do tradutor de Libras. Você vai abrir o edital do credenciamento, informa, por exemplo, qual o valor da hora-aula, informa o valor, a quantidade estimada de eventos no ano para atrair quem tiver interesse, informa a documentação necessária de habilitação, tá? E aí você informa como será essa regra de rodízio para os eventos. Vejam que a administração pública determina todas as regras. Nós temos uma outra hipótese que é seleção a critério de terceiros, muito utilizada para contratação, para credenciamento da área de saúde, onde você tem lá 4 laboratórios, 3 cardiologistas, você determina o valor, mas quem escolhe é o beneficiário, o usuário. E temos uma última hipótese, que é o mercado fluido, bastante já divulgada aí para a contratação de passagens aéreas, em virtude do mercado ter uma variação considerável de preço. Pois bem, o credenciamento, em regra, é isso aí, o procedimento auxiliar, procedimento prévio à futura contratação. E essa contratação como ocorre? Se nós formos no artigo 74, a lei traz lá, ó, é inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de. Então, a lei traz hipóteses exemplificativas para contratação por inexigibilidade, e uma dessas hipóteses está no inciso 4º, que é objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. Pois bem, então, temos então a ideia de que, a partir do momento que você abre um edital de credenciamento,
você está abrindo uma oportunidade para vários fornecedores virem prestar o serviço, ofertar aquele objeto para a administração. Com isso, e a partir do momento que a administração dita as regras de como vai pagar, inclusive, tá? E como será o funcionamento daquela regra lá, você não tem uma competição. Por isso, é inviável a competição e a lei corretamente trouxe lá no artigo 74 que, havendo a inviabilidade de competição, você poderá contratar por inexigibilidade com um destaque dentre os demais para o credenciamento. Então, nós temos a ideia de que eu vou utilizar o credenciamento, isso é uma regra trazida até pelo próprio decreto 11.878 do federal, que diz lá, uma das questões que nós teremos discutido dentro do processo da fase de planejamento é que, se eu vou utilizar o credenciamento, tem que estar comprovada a inviabilidade, quer dizer, tem que se observar as questões relativas à inexigibilidade de licitação do artigo 74. Então, olha, no nosso caso aí, então, voltando aqui à enquete, nós temos a contratação de um credenciamento de tradutores de Libras, perfeitamente possível. Mas, Léo, olha só, e essa preocupação com o valor? Temos que entender o seguinte, meus amigos, contratação por inexigibilidade de licitação, ela não está vinculada àquela análise da aferição da despesa lá do parágrafo 1º do artigo 75, que fala para os incisos 1º e 2º, tá? Então, depende, da mesma forma que demais hipóteses lá da dispensa, lá do artigo 75, do 3º para frente, independe do valor. Então, no caso aí da exigibilidade, no nosso exemplo, nosso colega, na nossa dúvida trazida, 72 mil, 80 mil, 100 mil, 120, independente do valor, você não iria definir se ele é para credenciamento ou realizar um pregão, porque o credenciamento, a futura contratação será por inexigibilidade e você não tem limite para contratar por inexigibilidade de licitação. O que deve ser comprovado no estudo técnico preliminar é se a melhor solução para esse atendimento a essa necessidade é o credenciamento, para que depois seja então contratado por inexigibilidade. Se você não comprovar isso no estudo técnico preliminar e houver como melhor solução o direcionamento para uma competição entre fornecedores, então você não vai utilizar o credenciamento. Você vai utilizar o quê? Uma licitação, uma dispensa de licitação em razão do valor, por exemplo. Tá bom? Então, muito importante se atentar para isso aí. No nosso caso, então, exatamente 85% dos colegas marcaram que é possível. Concordamos, por quê? Porque a contratação por inexigibilidade não tem limite de valor. Tá bom? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Uma boa semana e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais.